Eu acredito que há duas principais razões para essa participação menor, né, de empresas públicas nesses rankings. Primeiro, o processo de contratação e segundo, a questão da continuidade de gestão. Bom, o que a gente concluiu, né, fazendo essa pesquisa já há mais de 20 anos, atualmente são 46 países, não há nenhuma restrição para nenhum tipo de empresa, seja qualquer porte, qualquer geografia, empresa pública ou privada, a se tornar um excelente ambiente de trabalho. Qualquer uma delas pode se tornar. Talvez as empresas públicas tenham algumas restrições, né, alguns desafios a mais que podem ser superados, obviamente, mas tem alguns desafios. Primeiro, o processo de contratação, né, até entendendo as regras do setor público, é um processo um pouco mais engessado. O que acontece? As melhores empresas para trabalhar, elas estão aperfeiçoando muito esse processo. Então, hoje elas não contratam apenas em função das características técnicas dos candidatos, mas elas avaliam os valores, avaliam o comprometimento das pessoas, a identificação das pessoas com a missão. E é claro que num concurso público, por exemplo, é difícil você incluir questões desse tipo. Tem que ser questões mais objetivas e mais técnicas. Então, com isso, talvez às vezes você traga candidatos que não são talvez os melhores para aquelas posições. Então, essa é uma primeira dificuldade. A segunda, também é uma característica do setor público, também é compreensível, que há uma mudança frequente de gestão, há uma descontinuidade de alguns aspectos das políticas e das práticas internas. Então, muitas vezes, algumas coisas têm que começar novamente, né? Claro que isso faz parte da cultura, do modelo cultural, das características desse tipo de empresa. Então, novamente, é possível superar essas características, mas ainda essas questões são um obstáculo, né, para que haja uma presença maior. Então, no Brasil, a participação das empresas públicas nos rankings das melhores empresas para trabalhar ainda é tímida. Agora, a boa notícia é que essa participação já vem crescendo em outros países, né, no mundo todo. Mesmo na América Latina, temos alguns exemplos interessantes. No Chile, há uma boa presença, e o México, essa presença está mais massiva, o que gerou, inclusive, a gerar um ranking específico só de empresas públicas. Ou seja, mais uma vez, né, fica demonstrado que não há restrição, não há nenhum impedimento, né, que não seja superável para que as empresas públicas também apareçam nos rankings, também consigam construir bons ambientes de trabalho. Há pontos, inclusive, muito fortes que uma empresa pública pode trabalhar. Por exemplo, a empresa pública ela tem um propósito que transcende os limites da sua empresa, ela tem um propósito público. Então, isso, para as pessoas que trabalham nessas organizações, é um fator muito forte. Ajuda a reforçar o orgulho que as pessoas têm de fazer aquele trabalho, de participar para ter um impacto social, para desenvolvimento econômico e assim por diante. Então, há pontos de apoio que precisam ser aproveitados. Talvez falte um pouco de acreditar que, de fato, o ambiente possa ser transformado e se transformar num excelente. E esses outros países que eu citei como exemplo mostram que é possível. Então, de fato, está demonstrado, né, pela participação de empresas em outros países que não há um impedimento, uma barreira maior. Então, o que nós precisamos fazer cada vez mais é estimular as empresas públicas a acreditarem nisso, a reforçarem o seu propósito, né, seu propósito público, seu propósito de impacto social e estimular a participação, então, dessas empresas nesses processos. No Brasil, nossa intenção é, em curto prazo, criar também, como em outros países, um ranking específico de empresas públicas, ou seja, escolhendo as melhores empresas públicas para trabalhar no Brasil. Claro, elas existem, elas estão escondidas por aí, os dirigentes dessas organizações precisam acreditar nisso, porque algumas poucas que a gente pesquisa, a gente percebe, né, pelas respostas dos funcionários, que eles também querem ajudar a construir um bom ambiente de trabalho. Isso é bom para eles, para as pessoas que trabalham lá, é bom para o propósito da organização, ele vai ser mais facilmente atingido, inclusive em termos financeiros,
E, óbvio, vai ser muito bom para o país, onde a gente vai ter um setor público que, de fato, possa cumprir, né, plenamente a sua missão e ajudar a contribuir para a redução, né, de um grande problema que a gente tem, que é a corrupção.